Capítulo 2. Das prestações em geral. Seção 1. Das espécies de prestação. Artigo 25. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, expressas em benefícios e serviços. 1. Quanto ao segurado. A aposentadoria por incapacidade permanente. B. Aposentadoria programada. C. Aposentadoria por idade do trabalhador rural. D. Aposentadoria especial. E auxílio por incapacidade temporária. F. Salário família. G. Salário maternidade e H. Auxílio acidente. 2. Quanto ao dependente. A pensão por morte e B. Auxílio reclusão. E 3. Quanto ao segurado e dependente, reabilitação profissional. Seção 2. Da carência. Artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Parágrafo 1º. Para o segurado especial, considera-se período de carência, para fins de concessão dos benefícios de que trata o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 39, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual à quantidade de meses necessária à concessão do benefício requerido. Parágrafo 2º. Será considerado, para efeito de carência, o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público anterior à Lei nº 8.647. De 13 de abril de 1993, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regime especial, e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991. Parágrafo 4º. Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual, a partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa na forma do artigo 216. Parágrafo 4º. Para fins de carência, no caso de segurado empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas pelo empregador doméstico, a partir da competência junho de 2015, na forma prevista no artigo 211. Parágrafo 4b. Para o segurado empregado doméstico filiado ao RGPS nessa condição até 31 de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Parágrafo 4c. Para o período de filiação comprovado como empregado doméstico sem a comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição sem atraso, será reconhecido direito ao benefício na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 36, independentemente da categoria do segurado na data do requerimento. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 13, as contribuições vertidas para regime próprio de previdência social serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. Parágrafo 6º. Para fins de carência, as contribuições anteriores à data de publicação da emenda à Constituição número 103, de 12 de novembro de 2019, serão consideradas em conformidade com a legislação vigente à época. Artigo 27. Revogado. Artigo 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria por incapacidade permanente, de salário maternidade e de auxílio reclusão, as contribuições anteriores à perda somente serão computadas para fins de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação ao RGPS, com metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento do período de carência definido no artigo 29. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao segurado oriundo de regime próprio de previdência social que se filiar ao regime geral de previdência social após os prazos a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º do artigo 13. Artigo 28. O período de carência é contado: 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, a partir da data de sua filiação ao RGPS e
2. Para o segurado contribuinte individual observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 26, e o segurado facultativo, inclusive o segurado especial que contribua na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 200, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, e não serão consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado, quanto ao segurado facultativo, o disposto nos parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 11. Parágrafo 1º para o segurado especial que não contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 200. O período de carência de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação, na forma do disposto no artigo 62. Parágrafo 2º. O período a que se refere o inciso 18 do artigo 60 será computado para fins de carência. Parágrafo 3º. Para os segurados a que se refere o inciso 2, optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista nos parágrafos 15 e 16 do artigo 216, o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição no prazo estipulado no referido parágrafo 15. Parágrafo 4º. Para os segurados a que se refere o inciso 2 do caput, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas, para fins de carência, as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso, observado o disposto no artigo 19, artigo 29. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no artigo 30, depende dos seguintes períodos de carência. 12 contribuições mensais, nos casos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente e 2. 180 contribuições mensais, nos casos de aposentadoria programada por idade do trabalhador rural e especial. 3. 10 contribuições mensais, no caso de salário maternidade, para seguradas contribuinte individual, especial e facultativa, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93 e no inciso 2 do artigo 101. 4. 24 contribuições mensais, no caso de auxílio reclusão. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 1. Pensão por morte, salário família e auxílio acidente de qualquer natureza, observado, quanto à pensão por morte, o disposto no inciso 5 do caput e nos parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 114. 2. Salário maternidade para asseguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. 3. Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e, nos casos de segurado que após filiar-se ao RGPS, seja cometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado. 4. Aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido, e 5. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. Parágrafo 2º. Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso 3 do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças: 1. Tuberculose ativa. 2. Hanseníase. 3. Alienação mental. 4. Esclerose múltipla.
5. Hepatopatia grave. 6. Neoplasia maligna. 7. Cegueira. 8. Paralisia irreversível e incapacitante. 9. Cardiopatia grave. 10. Doença de Parkinson. 11. Espondiloartrose anquilosante. 12. Nefropatia grave. 13. Estado avançado da doença de Paget, osteite deformante. 14. Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, ou 15. Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Seção 3. Do salário de benefício. Artigo 31. Salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto 1. O salário família. 2. A pensão por morte. 3. O salário maternidade. 4. O auxílio reclusão. E 5. Os demais benefícios previstos em legislação especial. Artigo 32. O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, considerados para a concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. 1. Revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 4º. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário, observado o disposto no artigo 19, Parágrafo 5º. Não será considerado no cálculo do salário de benefício o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 6º. Se no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, considerar-se-á como salário de contribuição no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 7º. Exceto para o salário família e o auxílio acidente, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações referidas no artigo 30, quando não houver salário de contribuição no período básico de cálculo. Parágrafo 8º. Para fins de apuração do salário de benefício de qualquer aposentadoria precedida de auxílio acidente, o valor mensal deste será somado ao salário de contribuição antes da aplicação da correção a que se refere o artigo 33, não podendo o total apurado ser superior ao limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 9º. Quando inexistirem salários de contribuição a partir de julho de 1994, as aposentadorias concedidas nos termos do disposto nos parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 13 terão o valor correspondente ao do salário mínimo, observado, no caso de acordos internacionais, o disposto no parágrafo 1º do artigo 35. Parágrafo 10. Para os segurados contribuinte individual e facultativo optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista no parágrafo 15 do artigo 216, que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos. Parágrafo 11. Revogado. Parágrafo 12. Revogado. Parágrafo 13. Revogado. Parágrafo 14. Revogado.
1. Revogado. 2. Revogado. Parágrafo 15. No cálculo do salário de benefício serão considerados o salário de contribuição vertidos para regime próprio de previdência social de segurado oriundo desse regime, após a sua filiação ao regime geral de previdência social, de acordo com o disposto no artigo 214. Parágrafo 16. Revogado. Parágrafo 17. Revogado. Parágrafo 18. Para fins de cálculo da renda mensal inicial teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, serão considerados os tempos de contribuição para a Previdência Social brasileira e para a do país acordante, observado o disposto no parágrafo 9º. 1. Revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. Parágrafo 19. Revogado. Parágrafo 20. Revogado. Parágrafo 21. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 39 deste regulamento. Parágrafo 22. Considera-se período contributivo: 1. Para o empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao RGPS, observado o disposto no artigo 19, ou 2. Para os demais segurados, inclusive o facultativo, o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este regulamento. Parágrafo 22. O período contributivo até 13 de novembro de 2019 será apurado em conformidade com o disposto no artigo 188-G. Parágrafo 23. O auxílio por incapacidade temporária não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou se não houver 12 salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, utilizado para definição do salário de benefício, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado o disposto nos parágrafo 25 e parágrafo 26. Parágrafo 25. Para fins da exclusão a que se refere o parágrafo 24, consideram-se programadas as aposentadorias programada, especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. Parágrafo 26. A exclusão das contribuições de que trata o parágrafo 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. Parágrafo 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no parágrafo 24 para qualquer finalidade, inclusive para 1. O acréscimo do percentual da renda mensal. 2. O somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição e especial. 3. O cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição. 4. A averbação em outro regime previdenciário, ou 5. A obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição. Artigo 33. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real. Artigo 34. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo.
observado o disposto no artigo 32. 1. Revogado. 2. Revogado. A. Revogado. B. Revogado. 3. Revogado. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 73, o salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária será calculado com base na soma dos salários de contribuição referentes às atividades para as quais o segurado seja considerado incapacitado. 1. Revogado. 2. Revogado. Parágrafo 6º. Revogado. Seção 4. Da renda mensal do benefício. Artigo 35. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição, exceto no caso previsto no artigo 45. Parágrafo 1º. A renda mensal inicial pro rata dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais, será proporcional ao tempo de contribuição para a Previdência Social Brasileira e poderá ter valor inferior ao do salário mínimo. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Na hipótese de a média apurada na forma do artigo 32 resultar superior ao limite máximo do salário de contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim reajustado poderá superar o limite máximo do salário de contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste. Artigo 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados: inciso 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, observado o disposto no artigo 19, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, e inciso 2. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor do auxílio acidente será considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do disposto no parágrafo 8º do artigo 32. Parágrafo 1º. Para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhida, observado o disposto no artigo 19, parágrafo 2º. No caso de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado, para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição, o valor do salário mínimo, e essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Parágrafo 3º. Na hipótese de jornada de trabalho parcial ou intermitente, a aplicação do disposto no parágrafo 2º fica condicionada à apresentação do contrato de trabalho do qual conste a remuneração contratada ou a demonstração das remunerações auferidas que possibilite a verificação do valor do salário de contribuição para fins de aplicação do disposto no artigo 19, Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, após a concessão do benefício, o INSS notificará a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio eletrônico, para que esta adote as providências a que se referem os artigos 238 ao artigo 243, o artigo 245 e o artigo 246. Parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com os informes necessários para o cálculo de sua renda mensal. Parágrafo 6º. Para o segurado especial que não contribui facultativamente,
O disposto no inciso 2 será aplicado somando-se ao valor da aposentadoria à renda mensal do auxílio-acidente vigente na data de início da referida aposentadoria, não sendo neste caso aplicada a limitação contida no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 39 e do artigo 183. Parágrafo 7º, revogado. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Parágrafo único. Para fins da substituição de que trata o caput, o requerimento de revisão deve ser aceito pelo Instituto Nacional do Seguro Social a partir da concessão do benefício em valor provisório e processado quando da apresentação de prova dos salários de contribuição ou de recolhimento das contribuições. Artigo 38. Revogado. Artigo 39. A renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação dos percentuais definidos neste regulamento para cada espécie sobre o salário de benefício. Parágrafo 1º. Para fins da aplicação dos percentuais a que se refere o caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente, quando se tratar de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 19, Parágrafo 2º. Para os segurados especiais, inclusive os com deficiência, é garantida a concessão, alternativamente, 1. De aposentadoria por idade do trabalhador rural ou por incapacidade permanente, de auxílio por incapacidade temporária, de auxílio reclusão ou de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 30, e de auxílio acidente, observado o disposto no artigo 104, ou 2. Dos benefícios especificados neste regulamento, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 200. Parágrafo 3º. O valor mensal da pensão por morte e do auxílio reclusão será apurado em conformidade com o disposto respectivamente, nos artigos 106 e artigo 117. Parágrafo 4º. Se na data do óbito, o segurado estiver recebendo aposentadoria e auxílio-acidente, o valor mensal da pensão por morte será calculado conforme o disposto no artigo 106, sem a incorporação do valor do auxílio-acidente. Parágrafo 5º. Após a cessação do auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, independentemente de o segurado ter retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do valor do salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária cessado, observado o disposto no parágrafo 23 do artigo 32, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício pelos mesmos índices de correção empregados no cálculo dos benefícios em geral. Parágrafo 6º. A renda mensal inicial das aposentadorias dos segurados que tenham contribuído exclusivamente na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 21, da Lei nº 8.212, de 1991, corresponderá ao salário mínimo e, nas demais hipóteses, será aplicado o disposto no artigo 32 ou no artigo 188, conforme o caso. Seção 5. Do reajustamento do valor do benefício. Artigo 40. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão. Parágrafo 1º. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 2º. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o 5º dia útil que anteceder o final do mês de
sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 5º. Para os efeitos dos parágrafos 2º e 4º, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Parágrafo 6º. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no parágrafo 1º, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Artigo 41. O valor mensal do abono de permanência em serviço, do auxílio suplementar e do auxílio acidente será reajustado na forma do disposto no artigo 40 e não varia de acordo com o salário de contribuição do segurado. Artigo 42. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos, nem inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo único. O auxílio acidente, o abono de permanência em serviço, o auxílio suplementar, o salário família e a parcela a cargo do regime geral de previdência social dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais de previdência social, poderão ter valor inferior ao do salário mínimo,